Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que eu faço para precificar os meus projetos de inteligência artificial, principalmente usando o N8N. Bom, se você não faz ideia de como você vai precificar, se liga nesse vídeo. Bom, eu trouxe aqui uma espécie de metodologia de precificação. Como que vai funcionar? Primeira coisa, você precisa fazer uma pesquisa com o cliente. Então, não importa se o cliente vem para nós de indicação, se ele vai vir através de anúncios que nós fazemos dentro do Meta ou do Google, não importa se ele vem pelo disparo. Antes de nós marcarmos uma call de vendas com ele, a gente tenta ter um trabalho de SDR, vamos dizer assim, um primeiro contato com esse cliente. E esse primeiro contato serve para fazer essa pesquisa. O que a gente quer entender aqui nesse primeiro contato? Qual que é o objetivo principal do cliente? Se ele está nos buscando para aumentar a receita, ter uma redução de custo, aumentar a velocidade de um processo, aumentar a qualidade ou a conformidade. Conformidade e qualidade aqui vai estar mais ou menos na mesma prateleira, vamos dizer assim. Então o cliente quer alguma melhoria, né, algum benefício para a empresa dele. Então você vai entender qual que é esse objetivo. Eu quero reduzir o número de funcionários. Não, eu quero prospectar mais para eu vender mais. Eu preciso ter mais velocidade no processo. Então um e-commerce precisa vender mais, tem horários de muito pico, vamos dizer assim, como Black Friday, ou o cara trabalha com lançamento digital, precisa ter muita velocidade para avaliar aqueles pedidos e coloca uma IA para fazer isso. Bom, qual que é o processo atual? Aqui você pode perguntar bastante para ele. Fala, entendi, como que os leads são tratados na hora que chega aí? E aí essa pessoa passa esse lead para quem? Ela já faz a venda? Ela já conclui a venda? Ela é um SDR, um vendedor? Ela passa para outra pessoa? Como que funciona? Aqui você tem que entender bastante o processo para você conseguir dar para ele a melhor automação para aquilo que realmente ele precisa. Até porque se você entregar exatamente o que ele precisa e falar o que ele quer ouvir, você vai conseguir precificar para mais. É entender qual que é o volume que ele tem da demanda dessa automação. Então, quantidade de leads, ordens, se vai ter picos, janelas de execução, porque o que isso vai mudar na sua infraestrutura. Então, se é um cara que trabalha com lançamento de infoproduto, no dia do lançamento vai ter uma demanda muito alta. Se é um cara que tem um e-commerce aí já num nível mais maduro, na Black Friday vai ter muita demanda. Fora isso, a automação ela vai funcionar de uma maneira mais constante. Então você precisa entender se o cliente ele vai ter muito volume o tempo inteiro, se ele vai ter picos de volume ou se é um baixo volume. Isso vai mudar na sua precificação. Quais ferramentas você vai ter que usar na sua API? Então, vou ter que conectar o WhatsApp, Outlook, Google Sheets, Pipedrive. Eu coloquei até o Plumes, que é um RP pequeno, só que eu coloquei ele aqui porque nós acabamos de fechar com um cliente que usa o Plumes. Quais são os RPs, e-commerce, Supabase, que é banco de dados e tudo mais. Onde que estão os dados que você vai trabalhar? Então, eles estão no Pipedrive, estão no Google Sheets. E qual que é a qualidade desses dados? Tá tudo cadastrado certinho no RP do cliente, ou não? No lugar do nome tem lead que tem um e-mail no campo do nome. Vai ter vários leads com duplicatas. Isso também vai influenciar no seu preço, porque se você tiver que fazer um tratamento desses dados antes, obviamente isso vai agregar no seu preço. Se na etapa que você está, né, se no processo que você está vendendo tem aprovação, alguma etapa de aprovação humana, você precisa saber, porque isso aqui deixa a sua automação mais complexa. Se vai ter requisitos de segurança e compliance, isso aqui é coisa só de empresas maiores. Empresas pequenas não se importam muito com isso, mas isso é importante você perguntar. Quer dizer, você vai sentir pela conversa se faz ou não sentido perguntar. Às vezes vale a pena, às vezes não. Quais são os critérios de sucesso? Então, você não consegue garantir vendas, mas você consegue garantir que X números de leads vão ser atendidos por dia, ou que a taxa de atendimento, a espera de atendimento por lead caia em 90% do tempo, em 80% do tempo. Quais são as deadlines, né? Quais são os prazos e as dependências do cliente. Então tudo isso aqui você faz numa conversa prévia ali de 15 minutinhos, perguntando, deixando o cliente falar, e ele já vai te contar tudo isso aí que vai influenciar no seu negócio.
Agora eu vou falar o seguinte. Bom, antes de falar dos preços especificamente, eu separei aqui algumas áreas que é interessante você entender qual que é o grau de complexidade, porque isso vai agregar valor ou diminuir o valor que você tem a possibilidade de cobrar do seu cliente. Então eu coloquei assim, ó. Quanto mais eu fiz aqui um ranking de 1 a 5, sendo um nível mais fácil de implementação e o 5 mais difícil. Então a quantidade de integrações e APIs. Eu coloquei aqui, ó, integrações maduras, nível 1 de dificuldade. Então, por exemplo, o que seria uma integração madura? Você vai usar a API do Google. A API do Google é uma API super madura, tem toda a documentação certinha, é uma API estável, não vai cair. Se você for usar APIs que não são maduras, aí eu vou te dar um outro exemplo. Nós fomos criar uma automação do Quora, inclusive se você usa o Banco Quora ou precisa criar esse tipo de solução, dispara boletos automaticamente e cobra os clientes. Mas vão ter essas APIs, por exemplo, do Banco Quora, que não é muito boa. A documentação do Quora veio faltando etapas. A gente teve que mandar um e-mail lá para o suporte técnico do Quora para eles explicarem como configuravam o webhook, porque não tinha nada no documento. Então, apesar de ter uma API, ela não está bem documentada. E vai ter um nível 5 de dificuldade, que é quando você trabalha com empresas pequenas, startups de tecnologia, que tem uma API estável, eles ainda ou estão na versão beta, ou estão fazendo mudanças, aí você configura um webhook e do nada para de puxar alguma informação, ou ele muda o formato da informação, isso vai dar errado na sua automação. Isso você precisa levar em consideração na hora de passar a sua proposta. Segunda coisa é a quantidade de ramificações que essa automação vai ter. Então, se tiver, eu coloquei aqui poucos ifs, né? Porque os ifs e os switches, né, esses nós dentro do N8N, é que vai fazer eles seguirem caminhos diferentes, lógicas diferentes dentro do N8N. Então, se tiver poucas possibilidades dentro da sua automação, vai ser uma automação mais fácil de fazer. Se tiver vários caminhos, ela já vai ser uma automação de um nível médio de execução. Se tiver muitas convergências e muitas ramificações, agentes e subagentes, já vai ser uma automação nível 5 de dificuldade para execução. Aí outra coisa, a parte dos dados, lembra que eu tinha comentado aqui em cima? Aí você precisa entender se os dados do cliente eles estão limpos para você trabalhar. Então, tem tudo preenchido ali no Google Sheets, o nome, o número, o e-mail dos leads, tudo certinho. Não, agora precisa fazer uma limpeza moderada. Então, por exemplo, eles até têm os números dos leads, mas não tá com 55. E aí para usar a API do WhatsApp, você precisa incluir 55 em todos os números. É uma limpeza, né? Aqui não seria uma limpeza, é uma formatação fácil de fazer. Ou, por exemplo, tem leads duplicados. É uma limpeza fácil de fazer. Agora, se tiver muitos campos faltando, formatos diversos entre os campos, isso aqui vai ser mais difícil de você executar. Então, isso agrega valor à sua automação. Eu coloquei aqui volume concurrence. Lembra que eu tinha comentado sobre e-commerce, que vão ter seus picos de venda, ou quem vende infoproduto e tem seus picos de venda, ou uma empresa que naturalmente ela tem muita demanda no dia a dia, ela é uma empresa perene, só que a demanda é sempre muito alta. Isso aqui você vai ter que levar em consideração, porque isso vai mudar bastante na sua infraestrutura. Então, se a demanda da sua automação for menor que 100 por dia, você não vai ter dor de cabeça com infraestrutura. Se for de 100 a 2.000 vezes por dia, você já precisa ter uma infraestrutura um pouco melhor. Se for mais de 10k por dia ou tiver bursts, esses bursts são os picos, né, de demanda. Aí você precisa ter uma infraestrutura totalmente personalizada para aquele cliente que aguente esse volume de demanda. Aqui eu coloquei LLM e NLP, né? LLM são a OpenAI, são as IAs que nós conhecemos, generativas. E NLM seria linguagem natural. Então, se você tiver que trabalhar com um único modelo de linguagem, com prompt simples, sua automação vai ser mais simples. Se ela precisa fazer classificação e uma extração mais robusta, então, precisa identificar esses e-mails ou essas mensagens para dentro do workflow,
o seu sistema entender para qual área vai ser enviado cada caso. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa chama no WhatsApp de suporte. Aí dentro do suporte vão ter áreas diferentes. Vai ter o financeiro, logístico, pode ter. Aí a automação precisa, a LLM precisa entender se a mensagem do cliente é para direcioná-lo pro suporte de logística, se é para direcionar pro suporte de financeiro, sei lá, de pós-venda. Então aqui já vai ser um pouquinho mais complexo, mas ainda nota 3. Agora, se for RAG, afinamento ou guardrails complexos, aí isso vai tornar a sua automação muito mais complexa. RAG, provavelmente você já ouviu falar, é quando você vai fazer basicamente a LLM pesquisar num Google interno da empresa. Então você vai subir documentação da empresa e você vai blindar a LLM de delirar. Então ela só vai dar respostas daquilo que você já trouxe na documentação da empresa que está no seu banco de dados. O afinamento é diferente do RAG. O que seria esse afinamento? Seria, por exemplo, você treinar a IA mesmo de uma maneira que ela vai responder conforme uma pessoa dentro da empresa responderia. Isso aqui, sinceramente, eu nunca fiz na prática, mas eu sei que o Llama faz isso, o Mistral faz isso, a OpenAI não faz. Então eu vou dar um exemplo. O RAG seria como se a IA pesquisasse dentro de um Google para dar a melhor resposta para a pessoa. Aqui, você mesmo vai treinar a IA. Então eu vou pegar uma caixa de e-mails enviados de determinada pessoa dentro de uma empresa, vou pegar todos aqueles e-mails e vou dar para a IA, lá para o Mistral, para o Llama, entender como que essa pessoa se comunica. E aí ele vai entender, e aí eu vou colocar isso dentro da minha automação, e essa IA vai passar a responder exatamente como se fosse aquela pessoa. Então aqui é um treinamento mesmo. Outra coisa que você precisa saber, se vai ter, né, aqui o Human in the Loop, se vai ter aprovações humanas. Se não tiver aprovação, vai ser uma automação mais simples. Se tiver aprovação de uma única pessoa, vai ser uma automação média, né, de nível de dificuldade de criação média. Agora, se tiver múltiplas aprovações, aí ela se torna uma operação mais complexa. Então, por exemplo, a pessoa, quando está trabalhando uma empresa B2B, quando forem compras acima de 50 mil reais, que é uma compra típica, precisa ter a aprovação do, sei lá, gerente comercial e do diretor financeiro. Então a automação vai precisar pegar, mandar a mensagem para o gerente comercial para liberar aquela compra. Se o gerente comercial der sim, precisa agora mandar uma mensagem pro diretor financeiro, acho que foi esse o exemplo que eu dei, para ele também dar sim, para aí sim a automação ir lá e dar um retorno positivo para o cliente que está fazendo essa compra. Bom, segurança e compliance. Empresas grandes vão exigir isso, principalmente multinacionais, coisas, etc. Então, assim, se não tiver que trabalhar com dados sensíveis, eu não precisar fazer nenhum tipo de proteção a esses dados, é uma automação fácil, nível 1 de dificuldade. Se você precisar fazer uma pseudonimização, seria um nível 3. O que é isso na prática? Por exemplo, você vai trabalhar com CPFs, dos leads lá, os clientes têm CPFs cadastrados, mas não pode ficar mostrando o CPF para aquelas pessoas que participam do processo ali da automação. Então, basicamente, você vai ter um Google Sheets, um banco de dados, e vai relacionar esses CPFs com IDs. E aí, para cada CPF vai ter um ID. Só que dentro da automação, não vai rodar o CPF, vai rodar o ID. E aí, na hora que precisar, ele vai buscar no banco de dados o CPF relacionado àquele ID. Então, é isso que tanto é que é você criar um pseudônimo, né? Basicamente é isso. Agora, se precisar de um forte controle de acesso à auditoria, aí isso vai tornar a sua automação mais complexa. Se a empresa precisar auditar todas as etapas da sua automação, isso vai ser mais complexo. Observabilidade e logs. Aqui basicamente também tem a ver com a parte de dados lá em cima.
Logs básicos é basicamente ter em alguma parte da sua automação um registro de que essa automação tá acontecendo. Se tiver logs mais alertas, então, deu algum erro, alguma coisa, ele vai ficar sempre registrado. Seria já um nível 3 de dificuldade. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui geralmente nós fazemos, principalmente para questão de erro. Então, na hora que dá algum erro na automação, nós somos notificados para a gente já se antecipar e resolver antes mesmo que o cliente perceba que deu algum bug. Agora, se precisar fazer uma trilha completa, colocar todas as métricas no dashboard, isso vai tornar a sua automação mais complexa. A parte de hospedagem DevOps. Se você for usar a sua VPS normalmente, vai ser mais simples, é o que você já está acostumado. Agora, se o cliente precisa de um self-host e fazer os backups, já torna um pouquinho mais difícil. Então, o que acontece? Aqui, se você usa, por exemplo, igual nós, usamos a VPS lá da Hostinger, ele fica fazendo sempre os backups automaticamente. Se você hospeda por si mesmo a sua VPS, você que vai ter que automatizar, né, ou criar um mecanismo de backups. Não vai ter nenhuma empresa que é responsável pelos backups da sua VPS. Então, se acontecer qualquer problema, você tem que estar fazendo os backups para não perder tudo que você já criou. Aqui eu coloquei, então, se você precisar de workers, filas, então, tem um pico muito grande de vendas, eu preciso subir esses workers, né, que são instâncias novas para usar o mesmo workflow, ou fazer sistema de filas para que ninguém fique sem resposta. Auto-scaling, esse HA é High... Até esqueci o nome em... High... Eu me fugiu o nome aqui. Mas isso aqui faz tudo parte de infraestrutura para alta demanda. E aqui eu coloquei risco de mudança externa, mas tem muito a ver com o que eu falei ali em cima. Então, se você vai trabalhar com uma API estável, fácil de trabalhar, se o roadmap for incerto, então, né, se o projeto ficar mudando, vai ser um nível de dificuldade 3, é mediano. E agora, se você for trabalhar com APIs beta e não documentadas, vai ser muito, muito difícil, porque isso vai ficar mudando constantemente, você sempre vai ter que estar atualizando a sua automação. Agora eu vou falar um pouco, antes de passar ali para os preços que nós costumamos cobrar, como que você vai fazer um sistema de ancoragem para que passe a percepção para o seu cliente que você não está vendendo algo caro. Então, basicamente, o que você vai ter que nós aqui costumamos fazer, e eu indico que você faça a mesma coisa. Cara, calcula a economia que esse cliente vai ter. Então, por exemplo, ele tem um vendedor lá que custa R$3.500 por mês. Aí você vai falar, um vendedor consegue atender X número de pessoas. Quanto que esse vendedor custa por hora? Então você vai pegar as horas desse vendedor que ele trabalha, vezes a quantidade de horas que ele trabalha executando aquele projeto, aquele processo. Às vezes as pessoas fazem mais coisas dentro da empresa. Fala, você está gastando tanto para atender esses leads. E mais os leads os erros que são evitados e o custo médio por erro. Então, por exemplo, chegou um lead que ele tinha um potencial de compra, mas aí ele não foi atendido numa janela de tempo que faça sentido, ele perdeu o interesse pela compra. Quanto que custa esse erro? Se o ticket médio da empresa for de, sei lá, R$300, R$500, acabaram de perder a oportunidade de ter um faturamento maior de R$500 naquele dia. Então você faz esse cálculo, e como ter funcionários no Brasil é caro, 13º, férias, tem muita coisa, então usar isso como ancoragem é muito bom, porque o seu preço sempre vai ficar muito mais barato do que pagar um ser humano para fazer aquela determinada função. Outra coisa é o ganho de receita. Então aqui a gente está falando de economia, aqui é um aumento no faturamento. Então, se a gente prospectar 1.000 leads a mais por mês e sua taxa de conversão for de 3%, então 1.130 leads, né? A gente vai ter uma conversão
a mais mensal de 30 leads por mês. Se sua taxa de fazer o seu ticket médio é de R$1.000, você está falando de R$30.000 a mais de faturamento. E eu só estou te cobrando de mensalidade R$2.000, R$3.000 ou R$5.000. E aí você vai fazer essa proporção. Então fica muito mais barato. E isso serve muito bem para você ancorar o preço. Outra coisa que você pode mostrar é o retorno que essa pessoa vai ter entre 6 e 12 meses, né? Aí depende do seu contrato, quanto você está negociando. Então você vai mostrar a economia que ele vai ter. Então, ó, você consegue economizar uma pessoa por mês. Então, vamos lá, 3.500. Você vai ter um faturamento a mais de R$30.000 por mês. Então já deu R$33.000. Nós vamos trabalhar 12 meses. Eu vou arredondar para 30 para ficar mais fácil de fazer essa conta. Então, se fosse 10 meses, 300, 330, 360, certo? É isso, né? 360 mil. Menos o investimento. O investimento, para eu implementar esse setup para você, vai ser de R$15.000. E a mensalidade vai ser de 3.000. Aí você vai fazer essa conta e fala, pô, vale muito a pena. Olha o retorno que você está tendo em investir nessa tecnologia. E sempre fica muito discrepante. Então, isso aqui é bem interessante. Outra coisa que é importante você fazer, ter uma ancoragem de mensalidade. Porque o que acontece? Quando você tem uma ancoragem de mensalidade, você acaba vendendo muitas vezes o plano médio. Então você consegue subir o seu ticket médio. Então você fala assim, ó, aqui eu faço a implementação do setup para você, mas a nossa manutenção, o plano light é de R$800 por mês. E aí a gente corrige bug se aparecer e tal, não tem otimização. Se você quiser com otimizações e melhorias, a mensalidade é de 1.500, sei lá, R$1.500. Então agora você já saiu de 800 a R$1.500. Agora a gente faz revisão do prompt, a gente entrega relatório mensal de performance e atendimento. Coloquei aqui até um dia útil, mas você pode colocar atendimento na hora. E vai ter o plano Ultra Mega Power Motherfucker Enterprise, que vai ser R$4.000 de mensalidade. 24 horas de atendimento, vai ter mais implantações se forem necessárias, dashboards dedicados, playbook de contingência. Então você já vai ensinar a equipe dele resolver algum problema. Se caso acontecer, você já dá um PDF, uns vídeos, ó, se acontecer esse problema, é só você entrar aqui e resolver dessa maneira. Ficar sempre de pronto atendimento durante 24 horas por dia e consultorias de melhoria. Aí você tem que pensar quais são os benefícios que faz sentido para você oferecer para o seu cliente, para você ter planos de mensalidade e como que você vai fazer esse sistema de ancoragem para que você sempre consiga subir o máximo que você conseguir o seu ticket médio ali. Bom, e agora eu vou mostrar aqui para vocês o que nós, aqui dentro da empresa, lembrando que eu trabalho com isso há quase 2 anos, quais são as faixas de preço que eu pratico aqui dentro. Praticamente, eu uso essa tabela como referência. Então, se é uma integração simples, eu vou cobrar ali na faixa de R$1.500 a R$3.000 para criar a automação. Lembrando, usando APIs maduras e um único endpoint. Eu não penso exatamente dessa forma, isso aqui é só um direcionamento, um norte. Então, uma integração média. Então, precisa ter mais endpoints, então de 2 a 4 endpoints, e o out. De 3 a 6 mil reais de setup. Aí vai ser uma integração complexa. Webhooks, paginação, retriers. Essa paginação é, por exemplo, você está usando uma API. Eu vou dar um exemplo do banco Asas. Até vi que eles tiveram uma atualização, não sei como está funcionando agora. Mas sempre que você puxava todos os pagamentos do banco Asas, do Asas, ele puxava só até 100. Só que às vezes a empresa tem mais que 100. Então você vai ter que fazer uma paginação para ele conseguir puxar todos os leads. Isso vai tornar mais complexo sua automação. Então de 6 a 12 mil reais de setup.
Agora, se for um fluxo de N8N simples, que é basicamente esse aqui, pode cobrar ali de 1.200 a 2.500. Um fluxo mais maior, mais complexo, que basicamente entraria aqui, né, na mesma coisa da integração média, de 3 a 6 mil reais. Se tiver que usar mais módulos de LLMs ou classificar coisas diferentes, de 3 a 8 mil reais. Um fluxo que é muito avançado, vai ter muitas sequências lógicas, de 5 a 15 mil reais. Se você tiver que usar um RAG, e aí o que eu gosto de falar para agregar mais valor na hora que eu estou vendendo um RAG, né? Falou, ó, você que é mais técnico, você sabe que não é exatamente isso, até porque eu expliquei já nesse vídeo. Mas, seguinte, sempre que eu vou vender a parte do RAG, eu falo, ó, nós estamos criando, é como se fosse o seu próprio chat GPT. Tudo que a pessoa perguntar, ele só vai responder com base nas informações da sua empresa mesmo, não vai ter erro. Isso a gente limita 100% a chance da OpenAI delirar, né, do ChatGPT delirar, e é como se a gente estivesse criando uma IA para a sua empresa mesmo, para responder todas as questões da sua empresa, para atender os clientes, sei lá, para ser o RH da sua empresa. E aí a parte de observabilidade. Então, se tiver que colocar logs bem detalhados, mais alertas, mais dashboard, isso aqui você pode vender como um upgrade do seu setup. Ou você vai colocar como um upsell, ou você agrega mais valor no seu setup e fala assim, eu vou te dar um dashboard de acompanhamento XYZ de graça. Bom, basicamente é dessa maneira que eu precifico. Eu uso basicamente essa tabelinha aqui como referência. Todos os nossos projetos vão ser mais ou menos nessa linha de preço. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha. Se você quer pegar qualquer template, qualquer coisa que você acha interessante, entre no nosso grupo gratuito no WhatsApp, lá na nossa comunidade. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Eu tô sempre interagindo lá, respondendo. Tem mais um pessoal muito fera lá que também sempre dá o ponto deles, fala o que tá acontecendo lá com eles. É bem legal. Um abraço e até o próximo vídeo.